Então, vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar de direito tributário. Nós vamos iniciar o curso de direito tributário aqui para vocês. E a gente vai fazer uma introdução, que é uma introdução super básica daquilo que em direito financeiro a gente vê de forma mais aprofundada, né? Quando a gente fala de direito tributário, a gente está falando naturalmente de uma parte da atividade financeira do Estado, né? Quando a gente pensa na existência do Estado, especialmente como essa forma de organização política, nós naturalmente estamos pensando em como que o Estado vai obter recursos para desempenhar suas atividades. Então, quanto maior for a atividade do Estado, naturalmente, maior vai ser a necessidade de recursos. Então, quando a gente pensa nessa atividade financeira, nós sempre estamos pensando nesse conjunto de ações do Estado que vai obter receita e vai realizar gastos para atender aquilo que a gente define como necessidade pública. E como a gente sabe, necessidades públicas depende do tempo e do espaço, né? Depende do momento social que a gente vive e depende do espaço que nós vivemos. Cada país, cada comunidade, cada sociedade terá um conceito apropriado para ela sobre o que é uma necessidade pública. Então, a atividade financeira vai englobar tanto a obtenção de recursos quanto o gasto público. E aí o direito tributário vai fazer parte dessa atividade financeira, sendo um ramo autônomo. Então, quando a gente pensa nessa ideia aí, né, a gente está pensando nessa utilização de recurso, tanto na obtenção, quanto no gasto, quanto na tomada de empréstimo. Então, a atividade financeira do Estado consiste, em resumo, na tarefa de obtenção das receitas públicas, da efetivação das despesas públicas e na utilização do crédito público e elaboração e execução do orçamento público e seu controle. Então, o que a gente vai falar especificamente nesse módulo do direito tributário? A gente está pensando nessa parte aqui da obtenção das receitas públicas. E aí, a atividade financeira, ela vai estar presente tanto nas funções administrativas, quanto nas funções legislativas, no judiciário, e dentro desses poderes, né, eles têm em si também atividades administrativas, como contratação, licitação, mas a manutenção do Estado como um todo vai ser feito através da atividade financeira. E aí, nós vamos ter como direito financeiro essa estrutura, né? De receita pública. Deixa eu colocar uma caneta marca texto, que é um pouquinho melhor aqui, né? Nós temos a receita pública e dentro da receita pública a gente tem o direito tributário. Por quê? Vai ter a gestão do direito patrimonial público, vai ter a gestão do direito do crédito público, vai ter a gestão da despesa pública, que é o direito da dívida pública, o direito das prestações financeiras, e vai ter o chamado direito orçamentário, que são as peças de planejamento e execução daquilo que foi planejado. E quando a gente pensa em receita originária e pensa em receita e despesa, nós vamos pensar nas seguintes ideias, hein? Nós temos a receita originária, que não é a tributária, ou seja, receita por receita originária, eu estou entendendo aquela que é tipicamente do patrimônio do Estado. Então, por exemplo, a gestão das empresas públicas, o lucro é uma receita originária. Se você estiver falando de extração de minério, né? Como o minério, o que está dentro da terra, pertence à União, isso é uma receita originária. E temos as receitas derivadas, que é, né, o uso a obtenção de recursos por meio de tributos
em que quem recebe o recurso é o particular. Quem é a pessoa que gere o patrimônio é o particular. O Estado, ele pega do particular essa intermediação, né? Ele toma do particular. Então, é uma receita derivada. Temos também os empréstimos, que é uma forma de ingresso de receita. E aí, nós também temos a despesa, que vão ser as necessidades intermitentes e as necessidades contingentes. As intermitentes são aquelas necessidades que a gente tem, né, ao longo do tempo, como o pagamento de servidor, e as contingentes, por exemplo, a Covid-19, em que a gente tem um gasto específico relacionado àquela emergência. E também já vimos lá em direito financeiro, e vai servir muito aqui para o direito tributário, essa ideia de fiscalidade e extrafiscalidade. Vejam bem, por fiscalidade, eu estou entendendo a atividade típica de arrecadação de recurso. E por extrafiscalidade, eu estou entendendo uma atividade de arrecadação de recurso que tem outra finalidade que não a arrecadação de recurso. Por exemplo, a estabilização social, a promoção da saúde. Então, vamos ver aqui, em comparação com a fiscalidade, o que é a extrafiscalidade. A extrafiscalidade, ela vai constituir um método pela qual vai se manifestar a influência da ação estatal sobre a economia e se promove intervenções sociais. Então, olha só, quando eu falo em fiscalidade, eu estou falando da atividade tipicamente de arrecadação e gasto. Aqui, o objetivo é arrecadar recurso. Então, quanto mais neutro for a fiscalidade, melhor. Por quê? Quanto menos ela impactar a economia, quanto menos ela impactar a tomada de decisões, melhor é o conceito de tributo. Melhor é a aplicação do tributo. Porque ele é neutro. Então, ele é igual para mim, ele é igual para você, ele é igual para o empreendedor. O empreendedor não vai tomar decisões estratégicas pensando em aumentar o lucro por conta de um planejamento tributário. É obviamente que isso é muito difícil, né? A neutralidade, ela é uma busca do sistema. Ela é uma busca do sistema, mas a gente tem isenções, por exemplo, para associações, isenções e imunidades para regiões do país, e isso, né, afeta naturalmente a neutralidade. Agora, a extrafiscalidade vai utilizar da gestão da atividade financeira, especialmente da receita, para atingir outros objetivos. Por exemplo, combate de crise. Então, ele pode gastar mais, né, fazer aquele gasto a maior para poder estimular a economia, ou pode reduzir tributos com o objetivo não em si de promover, né, uma diminuição do caixa, mas ajudar um determinado setor. Proteção do capital nacional, eu aumento a tributação para fora, né? Isso já foi feito, por exemplo, no caso de veículos automotores, em que o governo aumenta o imposto de importação, aumenta o IPI para produtos vindo de fora, para que o produto nacional fique mais barato ou não fique mais barato em relação ao estrangeiro e não gere e não desvie, né, o foco do consumo para o produto nacional. Regulação de consumo e da poupança. Aqui, gente, a gente pode falar até em incentivo à saúde, por exemplo. É o caso em que eu, né, tributo
produtos que têm baixa qualidade nutritiva de uma forma maior do que eu tributaria, a princípio, um produto que tem melhor aspecto nutritivo. Por exemplo, o cigarro, né, em que eu, com o objetivo meu, não é só arrecadar, mas desestimular as pessoas a consumir o cigarro. Incentivações como a urbanização. Então, é o caso, por exemplo, se eu aumento o IPTU dos lotes. Qual é o objetivo do IPTU dos lotes? Ser 3% ou 2%, enquanto das casas serem 0,45%. O objetivo é fazer com que a pessoa não faça especulação imobiliária e ou ele construa no lote ou ele venda esse lote para terceiros construírem, porque o objetivo da urbanização é fazer com que os espaços sejam ocupados. Então, a extrafiscalidade, ela tem como fundamento, ela tem como objetivo ir além da arrecadação. Ela vai atingir outros objetivos que não necessariamente o da atividade financeira. Vamos pensar aqui em outros conceitos que são importantes para a gente entender o direito tributário. O poder financeiro. O que é o poder financeiro? O poder financeiro é uma parcela do poder estatal. Né? O poder financeiro é uma parcela da soberania. Então, quando a gente pensa em soberania, a gente pensa em várias atuações do poder, e um deles é o financeiro, é o gerir. E vocês, a gente pode já chegar na conclusão, né, da importância da atividade financeira, porque ela é atividade meio, ela é atividade meio para todos os objetivos do Estado. Não adianta a gente pensar em promover uma determinada atividade, fim, por exemplo, educação e saúde, se a gente não pensar na equação-chave, que é como eu vou manter aquele serviço, né? Qual que é a energia? E eu gosto sempre de dar esse exemplo, né, que o dinheiro se equipara muito com a ideia do sangue, que circula por todo o corpo. Eu tinha um secretário de obras, o Carlos Chaia, ele falava que a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, ela é o coração de uma prefeitura. E é verdade, porque as pessoas veem muito, né, as obras, a rua, isso impacta muito diretamente a população. E eu falava com esse, você é o coração, mas quem bombeia todo esse aparato chamado prefeitura é a Secretaria de Fazenda ou a Secretaria de Finanças. Por quê? Porque a gente precisa desse motor, que são os recursos públicos, para fazer com que os serviços sejam efetivamente prestados. Então, sempre que a gente pensar numa defesa de uma nova necessidade pública, a gente tem que pensar qual vai ser a fonte de recursos para aquilo. O que vai manter aquilo? Né? Outro conceito, né, que a gente vai utilizar muito aqui em direito tributário é o de fazenda pública. É o de fazenda pública. E aí nós vamos ter esse conceito objetivo e subjetivo. Objetivo, nós estamos falando que fazenda pública são os recursos e as obrigações financeiras. Então, vejam bem, quando eu falo em fazenda pública, eu falo assim, olha, temos que ter cuidado para não depreciar a fazenda pública. A gente está falando dos recursos e obrigações financeiras, objetivamente, é o objeto. Isso aqui, gente, a gente vai usar uma estrutura da linguagem, né? Que é sujeito, verbo e predicado. Por incrível que pareça, né? As pessoas... Predicado, peraí. Por incrível que pareça, esse é uma das dificuldades da linguagem, né? Por exemplo, eu sou professor. Quando a gente fala de fazenda pública objetivamente, nós estamos falando que a fazenda pública ocupa o papel do predicado, né? Ela é o objeto.
Então, eu falo em fazenda pública como recurso e obrigações financeiras. Agora, eu também posso falar em fazenda pública do ponto de vista subjetivo, que quer dizer o quê? A própria pessoa jurídica de direito público. Quando eu falo o seguinte, para aqueles que estagiam na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, vai ouvir muito falar assim, a fazenda pública contra fulano de tal. Porque é o município, o Estado ou a União, né, fazendo uma cobrança. Então, a fazenda pública é a própria pessoa jurídica de direito público, no seu aspecto de gestor da atividade financeira. Dada a importância da atividade financeira para o Estado, né, a gente costuma utilizar esse conceito de fazenda pública. Beleza, pessoal? Vamos seguir aqui. Vamos lá, gente. Vamos pensar nos estágios do Estado fiscal. Essa é uma cronologia típica da reflexão jurídica. Todas as vezes que a gente pensa em direito, né, em evolução do direito, nós naturalmente estamos pensando nesses estágios aqui, né? Estado feudal, absolutista e de polícia, o Estado liberal, o Estado social, o Estado democrático de direito. Quando a gente pensa aqui, nós estamos pensando num Estado que é basicamente patrimonialista. O que é o Estado patrimonialista? Ele pertence a alguém. A cobrança de tributos aqui é feita sem muita regra. E as necessidades públicas são as necessidades do rei ou do senhor feudal. O povo, né, as pessoas importam pouco. Geralmente, os gastos públicos, eles se dão em duas frentes. Uma, a manutenção, na verdade, em três frentes, né? Uma, a manutenção da monarquia, a manutenção da estrutura monárquica, ou seja, dos prazeres do rei ou do senhor feudal. Dois, obras públicas que são destinadas a atender os interesses do rei, ponte, aqueduto, e guerra, a manutenção de guerra. Com o Estado liberal, né, surge aquilo que a gente adora falar, que é o Estado de direito. Aqui ainda, né, nós estamos falando, veja bem, de um Estado pequeno. Por quê? Em comparação com o Estado feudal, o Estado absolutista, o Estado de polícia, esse Estado, ele continua com as funções de manutenção da paz externa e interna. Ele agora passa a ter que cuidar dos contratos de algumas obras públicas para atender às necessidades da população, e os tributos passam a ter que ser cobrados através de um processo legislativo em que o povo, através dos seus representantes eleitos, faz o consentimento. Né? O consentimento deriva da representação legislativa. Então, a tributação ela não pode partir mais só da vontade ou do rei ou do presidente, seja lá qual for a figura do executivo. A cobrança de tributos precisa passar por uma autorização legislativa e seguir regulamentos. No Estado social, olha só, gente, o Estado social e o Estado democrático de direito, ele não muda a característica-chave do Estado liberal, que é a submissão do Estado à lei. O que a gente vai ter no Estado social é uma ampliação, nós vamos ter uma ampliação do gasto público, e nós vamos ter, então, uma ampliação da tributação. E aí,
nós vamos ter a emergência, veja bem, vai emergir desse processo diversas figuras tributárias novas, como contribuições, como contribuições de intervenção do domínio econômico, como contribuição do domínio, contribuições sociais, e por aí vai. O que vai acontecer no Estado Democrático de Direito? Isso tudo aqui, gente, é aperfeiçoado. Por quê? Se no Estado social o Estado se agiganta e no Estado liberal surge a ideia de submissão do direito às leis, o Estado Democrático de Direito ele vai criar uma figura um pouco diferente, que é o equilíbrio entre os interesses privados e os interesses públicos. Então, a primeira característica, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Uma tela branca só para vocês visualizarem. Veja só, o que eu tenho aqui no Estado Democrático de Direito? Primeiro, um equilíbrio dos interesses particulares e públicos. Ou seja, o particular é parcela fundamental da execução do serviço público. Ele é um protagonista. Então, aqui nós vamos ter escola particular com escola pública, nós vamos ter saúde particular com saúde pública. Qual que é a segunda característica aqui, né? A ideia de responsabilidade. A gente vai avançar também na ideia, não só do Estado se submetendo à lei, mas do Estado também refletindo sobre as consequências dos seus atos. Quais as consequências dos atos? Quais se eu resolvo ampliar a tributação, se eu resolvo gastar mais, quais as consequências disso? E o terceiro ponto que eu acho muito importante no Estado Democrático de Direito é a consensualidade. Participação, transparência. O Estado, ele não é mais visto como um elemento separado dos indivíduos. Ele é uma corresponsabilidade. Por isso que eu gosto muito, gente, de falar, eu vejo muitas vezes, deixa eu voltar para a tela normal aqui, eu gosto muito de, às vezes, falar o seguinte, as pessoas pensam assim, porque o prefeito, o governador, o presidente é responsável, e é assim, elege a pessoa e volta para casa e passa a levar a sua vida individual sem refletir sobre a sua comunidade. O Estado Democrático de Direito não é isso. O Estado Democrático de Direito, nós somos corresponsáveis por essas escolhas. Por isso que há um conjunto de instrumentos jurídicos, como a audiência pública, como os conselhos, né? Tem Conselho Municipal de Inovação, Conselho Municipal da Educação, da Saúde, da Proteção Animal. Por quê? A vida na coletividade, ela passa a ser uma vida de corresponsabilidade entre todo mundo. Por isso que quando a gente estuda direito tributário, estuda direito financeiro, estuda atividade financeira, finanças públicas, irremediavelmente, nós temos que falar de política, nós temos que falar de democracia, nós temos que falar de sociedade. Por quê? A atividade financeira, ela está correlacionada com as decisões políticas que a gente toma. Eu vejo muitas vezes as pessoas não querendo tomar a decisão, fazendo uma abstração, né? Eu quero redução de tributo, mas não discutindo uma corresponsabilidade no que significa diminuição de tributos, que é, na verdade, a diminuição do gasto público, né? A melhoria do gasto público. Então, esses debates, eles não estão desconectados, e nós vamos falar ao longo do curso de Direito Tributário um pouco disso, né? O que legitima
a cobrança tributária. E aí, para a gente pensar nas finanças públicas, a gente tem um conjunto de temas que podem ser objetos de TCC, mestrado, doutorado, né? Que é qual é a carga tributária, quais que são as características dessa carga tributária, como ela se divide, essa questão federativa, né? Duas questões, na verdade, que eu acho importante para o debate político. É a ideia, né, de que só a União é importante. Isso é um equívoco. Estados e municípios, eles têm igualdade, né? Eles têm igualdade, porque eles trabalham em frentes diferentes e eles são igualmente importantes. Na ideia do nosso superpresidencialismo, deu-se a ideia de que a União é muito mais importante do que os governadores e os prefeitos, mas essa é uma postura equivocada que a gente tem a respeito do nosso direito constitucional. E outra questão, né, é que, vejam bem, nós somos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, em que os chefes desses poderes são igualmente importantes. E a gente fica, né, muito focado no presidente, no prefeito, no governador, e esquece dos presidentes das casas legislativas e os presidentes do judiciário. Até esses dias eu estava numa reunião e uma pessoa que estava lá falou assim, olha, esse é o segundo a pessoa mais importante da cidade, se referindo ao presidente da Câmara Municipal. E eu virei e falei assim, ué, peraí, por que ele é o segundo mais importante? Porque o prefeito é o mais importante. Eu falei, não, os dois são igualmente importantes. Prefeito e presidente da Câmara Municipal, eles estão em igualdade de condições. Porque os poderes não estão hierarquicamente submetidos. Assim, opa, peraí. Porque nossa ideia do imperial, né, a ideia do superexecutivo, isso, né, tem que ser pensado também nas finanças públicas. O endividamento do Estado brasileiro, isso é um tema que a gente tem que enfrentar, o perfil do gasto público. As pessoas querem, às vezes, não discutir o gasto público brasileiro, colocando, né, em grupos de pressão, altos funcionários da elite brasileira, querem que esse debate não aconteça, porque quando a gente vai ver o gasto público brasileiro, ele é fortemente concentrado em pagamento de pessoal, pagamento de dívida pública, e por aí vai. E aí a gente tem que fazer essa reflexão. A lei de responsabilidade fiscal, esse é um debate importante também. Crescimento e equidade. Nós temos uma troca. Para crescer, nós temos que gerar desigualdade? Ou é possível crescer gerando igualdade? Isso tudo, gente, são temas muito importantes das finanças públicas brasileiras, que vão passar necessariamente pela ideia de direito tributário. Porque o direito tributário não pode ser visto somente com a ideia da arrecadação. O direito tributário, ele tem 2 aspectos importantes. O que eu chamo, né, de direito tributário individual, e aí é uma temática importante para os advogados, porque é a visão do pagador de imposto, é a visão do contribuinte ou pagador de tributos, pagador de imposto, versus fazenda pública, mas nós temos um viés que é o direito tributário coletivo, que é a gestão financeira do Estado, né? O uso do direito tributário para obtenção de benefícios para a gestão da coletividade, que é uma parte muito importante do direito tributário e que as pessoas podem se especializar de forma específica para cada um delas. Agora, falando especificamente do direito tributário, né? O que é o direito tributário? Então, nós temos aí, né, o direito tributário. Enquanto o direito financeiro, ele reúne as normas sobre todas as instituições financeiras, ele reúne sobre todas as instituições financeiras, o direito tributário vai se aplicar
especificamente, né, restrito ao campo das receitas de caráter compulsório. O nosso objetivo é pensar nas receitas de caráter compulsório. Regula as relações jurídicas entre o fisco, que é o sujeito ativo, e o contribuinte, ou terceiros, como sujeitos passivos. Nós vamos entender isso, né? O que é sujeito ativo, o que é sujeito passivo, por que o sujeito passivo é o contribuinte, mas também pode ser terceiros, tá? Não é necessariamente o contribuinte de direito, né? Nós vamos ter responsabilidade tributária derivada. Então, o direito tributário, né, vai focar especialmente nessa ideia de receitas compulsórias. É um ramo autônomo, Por que ele é um ramo autônomo? Porque, em primeiro lugar, né, ele tem principiologia própria, ele tem sistematicidade, ele tem uma organização diferente do direito financeiro. Ele é uma parte importante da perspectiva da atividade financeira, ele é uma parte importante da perspectiva do direito financeiro, mas ele tem princípios próprios, estrutura própria, sistemática própria, organização própria, que faz com que ele tenha autonomia, especialmente quando a gente pensa que ele tem, inclusive, um código, né? Um código específico, que faz com que a gente tenha uma regulamentação apropriada. Dada a importância da evolução do direito tributário na contemporaneidade, né? A importância de que ele tem para esse Estado, que é um Estado cada vez mais complexo, o direito tributário é uma parte específica, o que não quer dizer que nós não precisamos olhar para o direito financeiro como legitimidade. O direito financeiro continua estando correlacionado com o direito tributário, inclusive dando a ele legitimidade. E nós vamos falar um pouco disso. Outra questão importante, né? O direito tributário, ele está constitucionalizado, especialmente o direito tributário brasileiro. Ele é fortemente constitucionalizado. Nós temos na Constituição brasileira, diferente de diversas outras constituições, nós temos um sistema tributário constitucionalizado. Isso é uma característica muito importante do sistema brasileiro, porque ao olhar o direito tributário, nós temos que necessariamente olhar a Constituição. Por que a gente vai pensar também no direito administrativo? Porque o direito administrativo traz conceitos como serviço público, poder de polícia, tudo isso é relevante, fora que o direito administrativo traz, né, princípios que o direito tributário vai utilizar. A ciência política, como eu falei aqui com vocês, a respeito da democracia, dessa ideia da participação popular, a ideia de que toda escolha que eu faço no cenário político necessariamente afeta o cenário tributário. Direito privado, né? Contratos, propriedade. O que é propriedade? O que é posse? Isso tudo são elementos que o direito tributário vai utilizar. E outros ramos, como economia, direito ambiental, e por aí vai. Então, o direito tributário, ele tem autonomia própria e uma grande relação, né, com essa gama de direitos que a gente está vendo aqui. Bem, continuando. Bem, quando a gente fala de direito tributário, naturalmente a gente fala de tributos, naturalmente a gente fala do poder de tributar. Ao longo da história universal, os governos se valeram de alguma forma de tributo para financiar suas atividades. Então, nós falamos isso aqui. Não tem como a gente pensar no direito tributário, na atividade financeira, em Estado. Nós não podemos pensar em Estado se a gente não pensar em alguma forma de tributo. Né? Ao longo da história, né, todos os governos tributaram, todos os governos buscaram financiar suas atividades. O Aleomar Baleiro fala que o tributo é vetusta e fiel sombra do poder político há mais de 20 séculos. O tributo
é antigo, é uma sombra antiga do poder político. Então, quando a gente pega lá na história do direito, né, o Código de Hammurabi já tinha previsões tributárias. O que acontece é que, com a emergência do Estado de Direito, nós passamos a ter um direito tributário, né, que vai se diferenciar do poder de tributar, vai se diferenciar do tributo em si, porque antes nós tínhamos tributo, mas nós não tínhamos tantas leis limitando o poder. E aí uma característica importante, gente, o Estado de Direito é um Estado que reconhece o poder de tributar, reconhece o tributo, mas, acima de tudo, reconhece limitações ao poder de tributar. Então, o poder de tributar nada mais é do que essa prerrogativa soberana do Estado de exigir os recursos de que necessita das pessoas que estão, de alguma maneira, sob seus domínios territoriais. Então, o poder de tributar é essa prerrogativa soberana do Estado. E aí, vamos pensar um pouco nessa ideia de tributos e Estado, né? O sentido de poder de tributar e do próprio tributo se alterou ao longo do tempo. Nós vamos falar um pouco da história do tributo aqui, né? Da história dessa relação. E lembrar que, né, a nossa Constituição consagrou o princípio da livre iniciativa, ou seja, a ideia de que os particulares precisam ter livre iniciativa, eles tomarem as decisões, eles gerenciarem suas vidas e fazer com que, então, nós tenhamos limitações a esse poder do Estado. Ele não pode usar o tributo para penalizar a livre iniciativa. E o papel característico do Estado brasileiro contemporâneo em relação à atividade econômica não é um Estado empresário, e sim um agente normativo e regulador com o exercício de suas funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Está lá na Constituição Federal, gente. Nós adotamos o sistema de livre iniciativa, o que quer dizer que a gente adotou o sistema de livre mercado com atenuação social. O que o Eros Grau, o ex-ministro do STF, no seu livro sobre direito econômico, diz que nós somos, na verdade, um capitalismo dirigido. Ou seja, o papel do Estado é fiscalizar, incentivar, planejar e combater as desigualdades sociais. Mas ele não é o Estado provedor empresário, né? Ele não é o Estado que empresaria, porque nós temos a garantia aí, nos artigos 170 a 74, de que a participação na economia do Estado será limitada. Essa é uma escolha constitucional, gente. Eu não acho que é a certa. Tudo bem, isso vai ser colocado, né, dentro do debate político, mas a Constituição, né, ela nos garantiu a ideia de que nós somos um livre mercado, ou seja, nós temos liberdade para trabalhar. Agora, isso não quer dizer que liberdade como diz, né, as nossas vós e tias, não quer dizer que seja libertinagem, né? Quer dizer que há, né, um ordenamento jurídico. E eu acho muito engraçado que vários liberais brasileiros, né, que criticam várias intervenções do Estado, eles esquecem que, se você for nos Estados Unidos, né, que é o liberalismo chave dos nossos exemplos, né, usualmente utilizado como o grande exemplo de liberalismo, se você pegar os Estados Unidos, ele é um sistema extremamente regulado, né, em que há várias limitações para a sua atividade. Por exemplo, limitações para construir, limitações na questão do consumo. Então, não é, né, liberalismo mesmo, o liberalismo no sentido mais exemplar que é falado aí, que é os Estados Unidos, ele tem regras. E a gente tem, né, que ficar atento aí com esse papel normativo. Por isso que o estudo da economia é importante para quem vai mexer com gestão pública. Eu vou trabalhar, professor, eu não vou ser advogado tributário, né? Se você for advogado tributário,
como eu falei aqui, você vai atuar no direito tributário individual pensando sempre no seu cliente, né? Como ele vai pagar menos tributos dentro da lei. Se você for trabalhar na área financeira do Estado, né, na atividade financeira do Estado, na gestão pública, é importante sempre conhecer economia, porque nem toda intervenção econômica resulta em resultados favoráveis, pode resultar até em resultados piores do que nós encontramos. Então, é sempre importante fazer esse estudo de economia, direito tributário, direito financeiro e gestão pública em conjunto. Eu fico impressionado que haja gestores públicos que não entendam nada, absolutamente nada, da atividade financeira. Vamos lá. Para manter suas funções, o Estado precisa arrecadar recursos, o que vai fazer por meio da tributação e o exercício do seu poder de tributar, nós já falamos aqui. E existe o papel fiscal, né, que é a atividade financeira típica de arrecadação, e o papel extrafiscal, que nós já falamos aqui, né, que é fornecer condições para que o cidadão exerça sua livre iniciativa. Isso significa assegurar uma política pública que universalize acesso a bens básicos. Isso pode se dar pela sua atuação direta ou pela sua atuação indireta. Então, o papel extrafiscal, né, é ir além da arrecadação, utilizar a atividade financeira para outros fins, que é o bem-estar público. Aqui, né, esse papel extrafiscal, que é a grande dificuldade que a gente tem e que aí a ciência econômica e a sociologia pode nos dar, né, instrumentais teóricos muito importantes. Pessoal, agora, onde que surge, né, a ideia de tributo? De onde vem essa ideia de tributo? A origem dos tributos vai remontar, né, a criação das primeiras formas sociais politicamente organizadas. Desde já pode-se afirmar que o tributo é o instrumental básico, viabilizador de qualquer sociedade constituída. Gente, a gente não precisa ir muito longe. Vamos pensar na comissão de formatura. A comissão de formatura, o que a gente precisa? Definir a contribuição. Define os objetivos e a contribuição. Vamos pensar num condomínio. Nós temos que pensar na taxa de condomínio. Vamos pensar na família. Nós temos que pensar no que vai manter e viabilizar aquela família. Então, a origem do tributo, né, ela surge com a própria ideia de sociedade. Então, sociedades complexas requerem tributações complexas, organizada, planejada e com objetivos. Então, quanto mais uma sociedade é complexa, mais ela precisa ter uma tributação complexa. E a tributação, ela vai se alterar conforme se altera a realidade social. Nós já falamos aqui, né, quando a gente pensou e falamos dos tipos de Estado. Vamos lá, vamos pegar aqui para a gente visualizar. Ó. Quando a gente pega aqui, né, a história, né, os estágios fiscais. Cada um, né, representou um tipo de tributação e um tipo de característica diferente. Então, nós temos várias formas da gente pensar o tributo conforme a realidade social que a gente vive. Vamos fazer um breve histórico, pessoal? A gente pensar aí, a Grécia, né? O que era a Grécia? A Grécia eram cidades-estado. E nesse período, né, havia muita rejeição à ideia do tributo direto. Ou seja, imposto de renda, IPTU, né, aquilo que seria o IPTU. Por quê? O cidadão na Grécia era um cidadão livre. É lógico que fala assim, mas esse a gente está falando de um cidadão emancipado, a mulher, o escravo. Essas figuras, né, não eram consideradas sobre o aspecto que a gente vê hoje, né, seres humanos. Eles eram seres humanos relativos. E eles eram, inclusive, propriedade. Então, quando a gente pensa na tributação, quando a gente vê
a tributação sob o enfoque atual, nós vamos pensar nesses homens livres da Grécia. Agora, se a gente pensar na manutenção do Estado, né, essas pessoas, elas acabavam fazendo o papel do servidor público, né, porque elas eram os encarregados lá pelo trabalho, né, da obra pública. Não se pagava gente para fazer obra pública, você colocava o seu escravo. Então, isso diminuía o custo daquilo que é, né, chamado hoje da atividade financeira, da obra pública. Então, o que você tinha na Grécia? Você tinha na Grécia, primeiro, os tributos indiretos, geralmente da exportação e importação, do comércio. Nós vamos ver esse conceito de tributo indireto aqui. Outra coisa que a gente tinha, liturgias. O que são as liturgias? As liturgias, gente, eram contribuições voluntárias. Ah, eu quero construir um monumento em homenagem a um deus. Então, as pessoas que queriam participar contribuíam. E depois, né, criou-se um tributo que era provisório, mas depois ele ficou fixo, que foi a eisfora, né? Eisfora, que é o eisfora, que é um tributo de guerra, voltado para a guerra, e depois ele vai continuar sendo cobrado. Com o fim da Grécia, né, da hegemonia das cidades-estados, o que a gente vai ter? Nós vamos ter o modelo romano. O modelo romano, ele já é um pouco mais desenvolvido, em que você tinha um tributo civium ou um tributo excenso. É um tributo cobrado de cada pessoa, diretamente. Mas a permanência ainda dos chamados tributos diretos sobre consumo, né, sobre comércio. E com a Roma guerreira, a gente vai ter a expoliação, né? Chegava-se lá, expoliava-se as pessoas e por conta disso, né, você mantinha Roma funcionando. Com o agigantamento de Roma e o início das derrotas, nas guerras, essa expoliação fica mais difícil e ocorre o declínio de Roma. E aí surge, né, a ideia da Idade Média. Aqui, gente, a gente vai ter basicamente servidão, né? Em todos esses casos aqui, nesses aqui, vamos ter um tributo mais jurídico, mas aqui na Idade Média, gente, a gente tem a servidão. O cara trabalha ali na gleba e ele tem que dar uma parte da sua produção para o senhor feudal. E o senhor feudal, em troca de proteção, né, dá alguma coisa ao rei. A relação do tributo estava muito ligada ao tributo-gasto. Você primeiro fazia o gasto, ou estimava o gasto, e depois você cobrava o tributo dos senhores feudais, especialmente para a guerra, para poder fazer uma obra pública, seja ela qual for. Agora, o que vai acontecer, né, nesse período? Tem algum tipo de tributo? Tem. Geralmente, gente, tributo sem base jurídica, né? A pessoa chegava ali, cobrava comida, cobrava porco. Isso, né, a gente vai ver nos filmes da Idade Média, isso aqui fica muito claro para nós. Isso aqui fica muito claro para nós. Agora, tem a emergência da sociedade moderna, capitalista, em que surge a ideia da legalidade e um sistema autônomo regular, que é o direito tributário. Então, o Estado, ele passa a ter que prestar serviço e aí justifica as novas imposições, privilégios fiscais como nobreza, clero, começa a cair, apesar da gente ainda ter isso, né? Desenvolve-se o princípio da legalidade e surge a necessidade de manter regularmente uma máquina burocrática para administrar todo um vasto território. Né? Nós temos um combate ao despotismo, né? O despotismo ele começa a cair, né? E a legalidade surge com a ideia da democracia representativa e a ideia de um consentimento por meio da legalidade.
Como a gente tinha lá na Idade Média um consentimento do senhor feudal junto com o rei de fazer parte daquele reino, ou o poder militar, né, o poder de agressão que fazia com que as pessoas pagassem o tributo, aqui na Idade Moderna a gente vai substituir isso e vai surgir a ideia do consentimento. É o que está por trás, gente, da Revolução Gloriosa, da Revolução Inglesa, da Revolução Francesa, da Revolução Norte-Americana, da Inconfidência Mineira. Qual que é a ideia? Você, opa, vocês estão me cobrando tributo em excesso e sem previsão. Eu quero que vocês podem cobrar tributos porque eu reconheço que é preciso o Estado funcionar. Mas, para que o Estado faça essa cobrança, é preciso um certo grau de consentimento. Onde é que vai ter esse consentimento? Por meio da democracia representativa. O parlamento é o legitimador do tributo. Isso permanece até hoje, né, gente? Essa ideia do parlamento sendo legitimador. Bem, e eu tenho as formas tributárias, mas eu tenho, em contraponto, para a gente entender o direito tributário, é importante a gente entender o contraponto, as formas não tributárias de recurso. Por exemplo, por meio do ius império ou compulsoriedade, nós vamos ter emissão de curso forçado, ou seja, emissão de moeda. Eu posso ter o serviço militar, a requisição administrativa, as indenizações, as multas, as penalidades. Vejam bem, todos compulsórios, mas não tributário. O serviço militar, se ele é obrigatório, barateia, né? Barateia o custo. E eu tenho outras formas não tributárias de recursos sem poder de império, que é mediante acordo de vontades ou consentimento expresso ou tácito do titular do bem. Contratos, né, com o Estado. Preços cobrados de aluguel, eu alugo uma casa do Estado, eu faço uma compra do Estado, né, quando eu vou lá e compro gasolina. Eu tenho também a herança, o legado, né, a pessoa morreu e deixou para o Estado por disposição de vontade, né, para assim, olha, eu estou deixando meus bens para uma escola pública, ou até porque não tem herdeiro, que é a herança jacente, os bens vacantes, né, a pessoa mudou e ninguém sabe dela, os calções, as fianças, os depósitos em dinheiro, que eu não cumpro o contrato, né, eu deposito o calção lá, mas eu não cumpro a minha parte. E isso são formas não tributárias de recursos que a gente tem, né? E é importante a gente ver isso para a gente comparar com aquilo que a gente vai definir, que é o tributo. E aí o ponto-chave do direito tributário, porque a gente vai definir tributo segundo o direito tributário brasileiro. E aí tem essa comparativa que é muito importante, porque o tributo é diferente disso tudo aqui. Ele é diferente disso tudo aqui. E isso vai ser muito importante para a gente definir o que é tributo. Pessoal, então vamos lá. Agora nós vamos falar da definição de tributo. É muito importante entender o que é o tributo para o direito brasileiro. Porque isso vai ter implicações jurídicas, obviamente, porque a gente está falando de um conceito jurídico, mas isso também vai ter implicações econômicas. E todos os outros aspectos do direito tributário que vai ser estudado vão depender da compreensão desse conceito de tributo, a compreensão desse elemento, dessa unidade jurídica chamada tributo. Então, vamos lá. Vamos entender aqui. O que é a Constituição, né? O que a Constituição, no artigo 146, inciso 3, faz? Ela vai remeter à legislação complementar, de normas gerais e a definição de tributo e suas espécies. Então, vejam só, deixa eu colocar aqui, fazer um marca-texto que fica mais fácil. Então, quem vai definir o que é tributo não é a Constituição, é a legislação complementar de normas gerais.
É óbvio que a definição de tributo na legislação complementar de normas gerais vai ter que levar em conta, o que já foi construído constitucionalmente, né? Não é a legislação complementar de normas gerais pode definir qualquer coisa como tributo. Não. A legislação complementar é que vai fazer essa definição dentro do arcabouço jurídico que nós já temos. Então, qual é a legislação complementar que a gente tem? Nós temos o Código Tributário Nacional. No direito tributário, a gente fala Código Tributário Nacional e não Código Tributário Brasileiro. Tá? Por quê? Porque o Código Tributário Nacional, ele não é necessariamente do ponto de vista da União, ele é nacional. Então, o que a gente vai ter? O Código Tributário Nacional é uma norma geral. Uma norma geral. Agora, vejam bem. Deixa eu colocar preto aqui para ficar mais fácil. Vejam bem. O Código Tributário Nacional, ele é de 1966, né? Ele não é, vejam só, ele não é uma lei complementar na origem. Ele não é uma lei complementar na origem. Ele é uma lei complementar no sentido de norma recepcionada pela Constituição. Porque quando ele foi feito, não havia essa necessidade de legislação complementar. Vamos lembrar que ele foi produzido num período de excepcionalidade democrática. Ele foi produzido na ditadura militar. Agora, vejam só, ele é um instrumento que foi recepcionado porque ele é compatível com a Constituição brasileira, com a Constituição de 88. Obviamente que ele não foi todo recepcionado e ele não está totalmente em vigência, né? Há normas ali que foram revogadas, há normas que não foram recepcionadas. Agora, ele, como conjunto da obra, ele foi recepcionado como legislação complementar. Ele foi recepcionado como legislação complementar. Então, primeira observação. Segundo a Constituição Federal, no artigo 146, inciso 3, quem vai definir o conceito de tributo é a legislação complementar de normas gerais. Eu gosto de fazer essa diferença do Código Tributário Nacional para Código Tributário Brasileiro, porque é o seguinte, se a gente falasse que é Código Tributário Brasileiro, a gente ia estar falando que ele é a norma, ele é a própria lei tributária. Ele não, ele é uma norma geral. Nós vamos ter os códigos tributários municipais, os códigos tributários estaduais. Então, ele é uma norma geral. Por isso que a gente fala que ele é um código tributário nacional. Então, lá no artigo 3º, ele vai estabelecer o seguinte conceito de tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Só isso aqui, gente, dá muito conteúdo para a gente estudar. Por quê? Nós vamos ver etapa por etapa desse conceito. O tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda estrangeira, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito instituído em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, nós vamos ver que isso, né, ele tem, cada uma vai depois, nós vamos conectar com as outras características do ordenamento jurídico brasileiro e do ordenamento jurídico tributário. Então, vamos entender isso aqui. Então, primeiras observações aí que eu quero que vocês anotem. Deixa eu ligar uma tela branca aqui para vocês. Primeiro,
Quem define tributo é lei complementar, de norma geral. Norma geral quer dizer o quê? Que é uma norma que se aplica à União, estados, municípios e Distrito Federal e que, na sua ausência, há plena capacidade legislativa dos entes federados. Quem faz a lei brasileira é a União, porque ela é o representante do Brasil. Os estados fazem as leis dos seus estados, os municípios e o Distrito Federal. O CTN, que é o Código Tributário Nacional, ele foi recepcionado como lei complementar. Porque materialmente, ele tinha conteúdo de norma geral. Materialmente, ele tinha conteúdo de norma geral. Ele tinha um conteúdo de norma geral. E o artigo 3º define o que é tributo. Em resumo, é isso que a gente acabou de falar aqui para vocês. Beleza? Então, vamos voltar aqui aos nossos slides. Então, vamos lá. O tributo é, portanto, objeto de uma relação jurídica obrigacional. Primeira ideia aqui que a gente vai colocar, né? O tributo é objeto da relação jurídica obrigacional. Por isso que a disciplina de teoria geral do direito privado é importante. Por isso que a disciplina de teoria geral das obrigações é importante, porque a gente vai se submeter a várias regras das relações jurídicas obrigacionais. O tributo vai estipular em dinheiro. Então, ou seja, o tributo é pecuniário. Ele é pago em dinheiro. Ele é pago em dinheiro. Essa é a regra. E é independente da vontade do obrigado, ela é compulsória. Por quê? A vontade do obrigado, ela ocorreu no processo legislativo por meio do seu representante, que é o legitimador do consenso da cobrança do tributo. É o legislador que dá o consentimento em nome do seu representado. É ele que vai fazer essa legitimação do tributo. Então, ele é compulsório. E o pagamento é feito em dinheiro, vejam só. O pagamento é feito em dinheiro. Tá? O pagamento é feito em dinheiro ou em meio que possa exprimir. Aí, gente, em meio que possa exprimir, aqui é cheque, selo, cartão. Hoje não te utiliza mais selo. Mas se vocês perguntarem aos seus pais, ou dependendo da idade que você vai ter, você vai se lembrar que você colocava um selo no carro. Quer dizer que você pagou o tributo relativo à taxa de rodagem. O selo, por exemplo, para importação e exportação. Você pode pagar no cartão de crédito? Pode, né? Então, dinheiro ou meio que possa exprimir. O que é importante é que aqui seja o conceito pecuniário. E tributo é consequência de ato lícito, não de ato ilícito, tá? É consequência de ato lícito. Então, o tributo não é sanção. Não é sanção e não é multa, tá? Tributo não é penalidade. Vamos entender aí algumas partes desse conceito. Então, princípio da legalidade. O tributo deve ser instituído por lei em sentido estrito. Por lei em sentido estrito. Ou seja, na forma de lei, e sua atividade não é discricionária. A sua atividade não é discricionária. Por isso que a gente vai falar que o tributo tem que ser cobrado por meio de atividade plenamente vinculada. Vocês se lembram lá do direito administrativo, atividade administrativa vinculada e atividade administrativa discricionária. O agente público aqui não tem escolha.
ele não pode cobrar nem mais nem menos. Ele tem que cobrar exatamente o que está previsto na lei. Ele tem que cobrar exatamente o que está previsto na lei. E vai se distinguir, né, da desapropriação, da requisição administrativa, que são formas compulsórias do exercício do poder estatal não tributárias. Não tributárias. Isso aqui é intervenção no domínio da propriedade privada, matéria de direito administrativo. Direito administrativo. Então, nós já falamos aqui da legalidade. A legalidade aqui é formal. Né? Formal no sentido estrito. E falamos aqui que a legalidade é que dá o aspecto democrático e consensual do tributo. Consensual do tributo. Então, vamos lá. Continuando. Nós vamos ter, gente, vamos dividir a definição para que a gente possa compreender a definição do tributo nessas 5 frases. O tributo é prestação pecuniária. O tributo é compulsório. É instituído por meio de lei. É cobrado mediante lançamento. E não é multa ou sanção. E aí nós vamos ver cada uma desses conceitos. Então, o primeiro conceito é prestação pecuniária. Vamos entender aí o que quer dizer falar que o tributo é prestação pecuniária. Primeiro, representa prestação em dinheiro. Prestação em dinheiro. Aqui, nós vamos evitar o chamado pagamento do tributo in natura, ou seja, em bens, em trabalho. É muito comum, quando a gente vê filme antigo, lá da Idade Média, que o Estado chega, né? O rei chega com as suas carruagens e recolhe do cidadão ali, né? Galinha, porco. Lá no Game of Thrones é cheio disso, né? Ele chega lá e recolhe. Ou nesses filmes de guerra, né? Ele chega lá e fala assim, eu quero 2 bois, milho, trigo. O tributo moderno, né, não é pago assim, em galinha, em trabalho, né? Vou ter que trabalhar aqui para o Estado. Vamos lembrar que requisição administrativa, serviço militar obrigatório, isso tudo não é tributo. Então, tributo, a regra é que é prestação pecuniária. É regra, tá? Eu vou explicar aqui aquilo que tem sido chamado de exceção a essa regra. Não há associação entre tributo e obrigação que não seja pecuniária. Então, o tributo sempre vai estar ligado à obrigação pecuniária. Mesmo quando a gente estudar a exceção, mesmo quando a gente vê que a lei autoriza alguns elementos que diferem da prestação pecuniária, nós vamos ver que antes há uma obrigação pecuniária, de prestação pecuniária. E depois a lei autoriza a conversão da prestação pecuniária. Mas antes há prestação pecuniária. É um elemento chave do tributo. Tá? Não há como a gente pensar em tributo se a gente não pensar em obrigação pecuniária. Agora, veja bem, nós vamos ter no direito tributário 2 tipos de obrigação. Uma obrigação que é a obrigação principal e a obrigação acessória. Então, vejam só, a obrigação principal vai ser sempre pagar o tributo ou a multa. Gente, gravem isso aqui, por favor. Pagar o tributo ou a multa, e a multa. Então, obrigação principal no direito tributário, obrigação tributária principal é pagar. É pagar. Veja só que eu falei com vocês que tributo não é multa. Por isso que a gente vai distinguir tributo de multa. Agora,
eu tenho as chamadas obrigações acessórias. O que são as obrigações acessórias? São obrigações que não são de pagar tributo, mas estão regulamentadas no direito tributário. É a obrigação de prestar contas, é a obrigação de registrar a sua ação. Então, por exemplo, anualmente, as pessoas precisam fazer uma declaração do imposto de renda, uma declaração de ajuste do imposto de renda. Isso significa uma obrigação acessória. Ela não é pagar o tributo, ela é fazer a declaração. O comerciante é obrigado a guardar o livro caixa, ou seja, o registro, emitir a nota fiscal. Isso é obrigação acessória. Agora, se a obrigação acessória ou a obrigação principal não forem cumpridas, vamos entender aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é muito importante isso. Se a obrigação, então nós temos obrigação principal e obrigação acessória. Opa. Nós temos obrigação acessória. Uai. Então, peraí. Tem obrigação principal e eu tenho obrigação acessória. A obrigação acessória são obrigações de meio. E a obrigação principal é de pagar. Se eu não cumprir a obrigação principal e se eu não cumprir a obrigação acessória, o que está acontecendo aqui? Eu estou desviando, né? Eu estou descumprindo. Como é que o direito resolve problemas de descumprimento? Ele aplica penalidades. As penalidades em direito tributário são multas. As multas têm que ser pagas. Então, olha só, eu tenho na principal que pagar tributo ou multa. Então, o não cumprimento de uma obrigação acessória vira uma obrigação principal através do pagamento de multa. Então, deixa eu tentar exemplificar, fazer um quadrinho aqui melhor. Eu tenho as obrigações acessórias e eu tenho a obrigação principal. O descumprimento dessas obrigações gera uma multa. O dever de pagar a multa é uma obrigação principal. Tá? É um sistema que se retroalimenta. Tá bom? Então, quando eu pego aqui, né, a obrigação principal é pagar o tributo e a multa. Todos eles com características de prestação pecuniária. Dinheiro. Dinheiro. Tá? O pagamento pode ser feito em moeda corrente ou cheque. Porém, nesse último caso, somente será considerado se houver o resgate pelo sacado em virtude do caráter pró-solvendo do tributo, do título. Então, aqui é só uma observação lá de matéria de direito comercial, né? Eu posso pagar o tributo por diversos meios que representam o dinheiro. Só que só vai ser considerado pago o tributo se esses meios forem solvidos, ou seja, forem transformados em dinheiro, no efeito do dinheiro. Vou pagar no cartão de crédito, só depois que a empresa depositar o dinheiro. Vou pagar em cheque, só depois que o cheque for compensado. Então, no fim, é sempre a ideia que a gente tem de dinheiro, ou seja, o efeito do dinheiro. O pagamento, ele ocorre com a conversão do tributo em dinheiro no caixa. Seja ele de papel, né, gente? Ou seja ele, hoje, digital. Agora, vejam bem a exceção. Isso aqui é uma exceção, tá, gente? Uma exceção. Nós vamos ter duas exceções. O direito tributário, o Código Tributário, ele disse o seguinte,
que eu posso extinguir o crédito tributário por meio do pagamento, mas eu posso fazer uma dação em pagamento de bens imóveis na forma e condições estabelecidas em lei. Então, olha só, eu posso ter uma lei municipal, uma lei estadual, uma lei federal que permita que eu converta a prestação pecuniária na dação em pagamento. Só que essa dação em pagamento tem que ser em bens imóveis. Entendeu o legislador que imóveis é uma boa forma de ter patrimônio público. Então, eu avalio o imóvel, então eu falo assim, olha, vamos imaginar, isso já aconteceu, gente. Quando eu fui secretário municipal de Fazenda em Governador Valadares, o que aconteceu? Tinha uma pessoa, tinha um cara, que ele tinha um prédio que era um prédio muito bom. E tinha lotes. Ele devia mais de 2 milhões de ISS. Foi multado e tudo. O que ele fez? Ele deu em dação em pagamento o lote e o prédio para o pagamento de 2 milhões. Isso, olha só, gerou a prestação pecuniária. Essa é a origem, né, da obrigação, da prestação tributária. Prestação pecuniária. E o que a gente fez? Converteu ela em dação em pagamento, ou seja, aceitou um bem imóvel. O Código Tributário aceita que, se a gente tiver uma lei estabelecendo as condições, leis que levam em conta o valor de mercado, eu posso pagar o tributo em lote ou prédio. Isso foi bom porque a gente acabou construindo uma escola, né? A gente precisava do prédio para construir uma escola. Às vezes o particular é mais eficiente na construção de um prédio, está ali, né, um lote que nos interessa, né, interessa a municipalidade, ao invés da gente comprar, porque o que isso aconteceria? Isso abrevia, né? Eu ia ter um leilão, uma licitação, ele ia apresentar o lote, a gente ia comprar o lote e a gente ia descontar o tributo. Então, a dação em pagamento é uma forma de facilitar. Uma outra modalidade que tem sido permitido é a compensação tributária. Isso é uma autorização, né, que foi feita, que é o seguinte, o que eu posso fazer? Eu posso compensar o tributo. A fazenda pública, ela deve a alguém, a X, e esse X deve à fazenda pública. Então, na hora que eu vou receber o tributo dele, eu compenso com o que ele está me devendo. É uma forma da gente evitar a saída de recurso público e receber. Então, a lei pode, nas condições e sobre as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de crédito tributário com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda pública. Agora, é vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo. Então, se ele está contestando, eu não posso compensar. Porque ele está contestando, né? Está litigioso. Se for vencendo o crédito sujeito passivo, a lei determinará para os efeitos desse artigo a apuração de seu montante, não podendo, porém, combinar redução maior que correspondente ao juro de 1% ao mês. Então, aqui estabelece uma forma de proteger o crédito tributário, né, de crédito vencido, de prestação vencida. Pessoal, então, nós temos essas duas formas de fazer a prestação pecuniária. Vejam só, a definição é prestação pecuniária, prestação compulsória, é instituído por lei, cobrado mediante lançamento, não é multa ou sanção. Nós acabamos de ver os institutos aqui da prestação pecuniária e suas duas exceções, dação em pagamento e compensação tributária. Vejam que a exceção não é verdadeiramente uma exceção, porque eles são momentos posteriores ao dever de prestação pecuniária. Eles são formas
de resolução da prestação pecuniária. Então, em relação à primeira parte do conteúdo, está falado aqui o que é prestação pecuniária. Nós vamos falar da segunda parte do conteúdo, que é a prestação compulsória, num outro momento.